Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Eu estou muito bem, né? Meio que errei a frase padrão para começar o vídeo, né? Pessoal, eu tô meio avoado assim porque eu acabei de ver a série Senna, né? Que lançou no Netflix hoje, hoje 30 de novembro. Literalmente 10 minutos depois que lançou eu fui ver. Eu já alerto os senhores que muito provavelmente, pode ser que não, pode ser que sim, mas eu passo alerta, né? Porque pode ser que, se eu falar que não, pode ser que eu solte alguma coisa sem querer aqui e talvez você não gostaria de ver algum spoiler, né? Cara, é, eu juro pra vocês, assim, sabe, que poucas séries nessa minha vida mexeram tanto comigo quanto essa série. Eu vou falar das coisas que eu gostei e vou falar das coisas que eu não gostei, né? E as coisas que eu não gostei, o que eu lembrando, são coisas que deixaram de ser mencionadas, né, na minha visão. Né? Coisas que quem é fã de Fórmula 1 sabe que aconteceu, mas não foi muito destacado na série, tá? Cara, eu me encantei muito e fiquei totalmente sem acreditar de que tudo isso foi feito por uma produção brasileira, tá? E me perdoem se eu esquecer o nome de alguém aqui, tá? Porque esse lixo desse notebook que eu tenho aqui, eu vou deixar aqui muito bem claro para vocês aqui também, ó. Aqui, ó, esse aqui é o meu spoiler, o pior cola que um ser humano pode ter na vida é esse notebook horroroso aqui, né? Com todo respeito, claro, que é o notebook da minha mãe, mas é um notebook horroroso, porque é lento de raciocínio, é pavoroso esse notebook aqui. Pois bem, eu tô meio, como eu falei, né, eu tô meio assim, tal, meio ainda, porque, cara, são coisas que a gente sabe o que vai acontecer, são coisas que a gente já viu, assim, sabe, a gente já viu por histórias, mas a gente nunca tinha visto, assim, no senso da prática, entende o que eu quero dizer? Assim, eu acho, assim, que dificilmente eu sou de elogiar alguma série brasileira, sabe? E, cara, eu tenho que enaltecer muito a atuação desse menino, Gabriel Leone, né? Eu não sei nem a idade dele, nem nada, mas, cara, que atuação atua, velho. Assim, eu sei que você nunca vai ver esse vídeo, mas, cara, tu me impressionou pra caralho, assim, sabe? De verdade mesmo. Eu, assim, muitos outros atores também, assim, que interpretaram seus devidos personagens, sabe? Eu fiquei totalmente impressionado com a realidade, assim, que esses caras, com a interpretação, com a aparência também, né? Porque muitas vezes você faz muitas vezes é muito difícil replicar, porque muitos atores, assim, não são parecidos com os personagens reais, né? Com as pessoas reais, melhor dizendo, né? Então, assim, é muito difícil, assim, e assim, eu que convivo com a Fórmula 1 assim na minha vida, assim, muito do meu dia a dia meio que na Fórmula 1, né, sabendo sobre Fórmula 1, a gente vê muitos rostos familiares, né? E quando a gente vê alguns rostos ali que não se parecem tanto com os reais, a gente fica um pouco incomodado. Mas, cara, é a primeira vez, assim, como eu já disse, assim, é a primeira vez assim que eu senti alívio, porque você viu um esforço da produção assim para trazer personagens muito reais. Pessoal, é o seguinte, eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, tá? Já vou logo avisando os senhores que eu não sei, eu não faço a menor ideia de quanto é que vai durar esse vídeo. Normalmente eu quero sempre me civilizar, fazer o menos tempo possível, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Isso é um detalhe que eu gostei muito, tá? Outro detalhe, cara, que eu gostei muito foi também os detalhes, principalmente no início da carreira do Senna nessa série, tá? Porque pra mim, cara, foi surreal, assim, muitos detalhes, a rivalidade que ele tinha com Candidja. Me perdoe, pessoal, é que a cola que eu tenho aqui acabou de surgir uma tela preta, tem um nomezinho assim, mais ou menos, né? Me impressiona muito que, assim, também o fato, assim, do Senna ter tentado ter uma vida normal, né, vamos dizer assim, né, uma vida, assim, de trabalhar na empresa do pai dele,
É o spoiler, né, pessoal? Me perdoe aí, mas é o spoiler, né? E assim, me impressiona muito assim que ele casou jovem e tudo mais, né? Com a Lilian, né? O nome dela. Cara, me impressionei muito assim com todas as atuações, porque tipo assim, são coisas que você sabe, mas são coisas que você não presenciou, né? Também a forma como o Senna ganhou, né? Como o Senna ganhou a moral do primeiro chefe de equipe dele, né? Na Fórmula Ford, né? Ele colocando tempo, fazendo tempo recorde da pista com o carro falhando e num nevoeiro, né? Na pista, né? Muito foda esse detalhe, né? E também outro detalhe assim que eu gostei muito foi relatar assim o quanto assim o quanto cenas que a gente não viu, mas a gente facilmente imagina que foi, né? Como a disputa interna do Senna com o Prost, a rivalidade Senna-Prost, né? Que é uma coisa que é muito falada, mas assim você dificilmente vê filmagens assim dos dois de fato, né, gerando alguma discussão e tudo mais. Cara, é surreal tudo nessa série. Eu me impressionei muito. São 6 episódios, 1 hora cada um, tá? Então por isso, assim, talvez que eu fique um pouco assim desnorteado, assim. Cara, de verdade mesmo, assim, acho que pra mim é disparada a melhor série sobre o Senna que eu já vi. De verdade, eu tô muito impressionado. Pode ser que eu fale coisa com coisa aqui sem pé sem cabeça, ninguém consiga entender o que eu tô tentando passar pra vocês aqui, mas cara, é tanta coisa assim bacana assim que eu vi, assim, sabe? Que eu fiquei muito admirado, assim, sabe? Só que do mesmo jeito que eu fiquei admirado por muitas coisas, eu também fiquei muito entristecido com algumas coisas também, né? Eu acho que pra mim, dois personagens que pra mim, na verdade três personagens que pra mim deveriam ter tido muito mais destaque do que a série do que a série realmente passou, tá? Para mim, pessoal, é o seguinte, eu não entendo muito bem como é que ela era a relação do Senna, assim, na minha interpretação e na interpretação até mesmo dessa pessoa, eles, eles tiveram alguns anos ali de não se falar e tudo, né, porque o Senna era uma personalidade difícil, mas é o Reginaldo Leme, né, o primeiro deles é o Reginaldo Leme, que eu acho, assim, que ele é muito pouco mencionado nessa série, assim, você vê ele o tempo todo, mas você vê ele um personagem secundário, né? E eu acho que para mim faltou um pouco dessa apresentação maior do Reginaldo Leme com o Senna. Se você vê a série, você pensa que o Reginaldo Leme e o Senna não se falavam desde o início. O Senna tinha uma relação de amizade que realmente era muito grande com o Galvão Bueno, né? E isso a série passou, mas você não vê porra nenhuma sobre o Reginaldo Leme. E acho que, pra mim, cara, acho que o Reginaldo Leme, por mais que o Senna, porque o Senna, o que acontece? Durante alguns anos, acredito eu que foi em 89 ou 90, algo assim, não estou muito bem lembrado, o Senna, porque o Senna é um herói e tudo, mas também era um pouco egocêntrico, né? Mas ele era muito enciumado com a questão, assim, da relação do Reginaldo Leme com o Nelson Piquet, né? E assim, claro que esses caras têm esse ego, né? Um jornalista ele é mais amigo de tal piloto, o outro piloto rival fica com ciúmes e tudo mais. Justamente assim, porque na interpretação deles facilita mais a crítica quando se comete um erro ou faz alguma coisa, faz ou deixa de fazer alguma coisa, né? E na minha opinião, acho assim que... Mas assim, a maneira como a série aborda o Reginaldo Leme é muito porca. É muito pobre, sabe? Assim, pra ser muito sincero com vocês, sabe? A série, ela é muito boa. Tem detalhes, assim, que fogem, assim, até daquilo que a gente sabia sobre o Senna. Mas é algo que me impressiona o quanto é que... deixam de falar do Reginaldo Leme nisso, cara. É surreal. Outra pessoa, e essa, na minha visão, já tem até um certo dedo da família Senna, desculpem, mas acho que a família Senna com certeza deve ter algum dedinho nisso aí, é a Adriane Galisteu.
Cara, é surreal, tipo assim, é surreal o quanto eles mostraram a Xuxa nessa série. Surreal o quanto o Senna apresentando a Xuxa pro Ron Dennis, pro Berger, né? Para um monte de pessoas importantes da Fórmula 1, né? Quanto a Diane Galisteu, eles só mostram o quê? Só mostram o momento em que ela ficou com o Senna pela primeira vez e no último dia de vida do Senna falando com ela. Na última fala do Senna com ela. Cara, é surreal. É surreal, porque, tipo assim, é descarada a displicência desse povo vai mostrar a Diane Galisteu. É surreal, assim, acho que não era uma coisa assim, sabe, que, poxa, a impressão que dá é a seguinte, é que a impressão que dá é que a Diane Galisteu é só ficante do Senna, né? Nenhuma, é só aquela pessoa assim que o Senna via de vez em quando, dava uns peguinhos ali e tal, e só. Não mostrava a realidade, sabe? Eu vou falar também de outra pessoa também aqui que eu esqueci, essa outra pessoa também é o Cabrini, cara. Tem muitas filmagens do Senna com o Cabrini, né? Assim, se a gente for nomear todos os caras que o Senna é mais ligado, acho que a gente vai ficar aqui meia hora, né? Mas eu acho que o Cabrini, ele tinha uma relação muito forte com o Senna também. Não era do nível que o Galvão Bueno tinha, né? Inclusive, para mim, a atuação do cara que fez o Galvão Bueno, sensacional, tá? Sensacional. Porque, tipo assim, você vê o jeitão do Galvão Bueno, é aquilo lá mesmo, né? Exagerado, né? Assim, aquele cara meio assim, ô amigo, assim, aquele cara meio assim, sabe? E era exatamente como o Galvão realmente era com o Senna, né? É claro que no que eu vejo, né? Porque eu não tava lá, né? Também, né? Logicamente pra ver, né? Mas eu acho que o Cabrini deveria ter sido melhor tratado também, cara. Não foi nem mencionado ele, velho. É ridículo isso, assim, sabe? É ridículo, assim, como não mencionaram o Cabrini também nessa série. Outro cara que eu falo também, que não foi nem sequer mencionado, é o Nigel Mansell. O Mansell foi mencionado somente ali naquela época que o Senna estava indo para a Lotus, onde a Lotus estava meio assim de olhos tortos com o Mansell, falando assim, que o Mansell é flopado e tudo mais, e que o Senna foi para a Lotus em 85, justamente porque o Mansell não correspondeu às expectativas da Lotus. Foi só esse momento só em que eles mencionam o Mansell. E acho que o Mansell deveria ter uma maior menção, porque foi o último adversário, né, do último título do Senna. Ele nem sequer foi mencionado tão bem assim, né? Acho que faltou um pouco mais disso na série. E outro personagem é o Schumacher, que sequer foi mencionado o nome do Schumacher, né? Eu entendo que os últimos instantes do Senna com vida, talvez é retratado o Schumacher como um vilão, o antagonista do Senna, seja como for, um adversário do Senna, mas para mim faltou muito a menção do Schumacher, né? E do quanto o Senna era para se adaptar aos jovens talentos da Fórmula 1 que estavam surgindo na época. O Hakkinen, o Irvine, o próprio Schumacher. Você não vê isso, né? Você não vê isso, né? Então, assim, para mim, esses são um só dos detalhes, tá? Um outro detalhe bacana também, para falar a verdade para você, eu acho que a existência desse personagem fictício, que eu li aqui que ele é fictício, é a Laura Harrison, tá? Para quem viu a série, ela não existiu na vida real, tá? Ela não existiu. Inclusive, ela faz um pouco do que o Reginaldo Leme teria feito se tivesse tido mais participação, tá? E tem um momento em que o Senna fica pistola com ela, que é nesse instante, inclusive, que ele tem com o Reginaldo Leme na vida real. Porque o Reginaldo Leme é justamente pela questão do Piquet, que eu falei há pouco, e também pelas notícias que o Reginaldo soltava muito também, né? Então, assim, essa personagem, ela meio que pegou um pouco do que seria o Reginaldo Leme, né?
na vida real, né? Pelo que eu li aqui, inclusive, sobre essa personagem, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar dela. Essa personagem, ela simplesmente foi feito, tipo assim, generalizando todos os jornalistas que eram próximos do Senna. Só que do mesmo modo em que eu não gostei muito da existência dela, justamente por aniquilar, não é nem por aniquilar, mas por ocultar outros personagens importantes na vida do Senna, eu acho que também gostei porque generalizou um pouco como é do jornalismo com relação ao Senna, né? Então eu gostei bastante disso, assim, sabe? Outro detalhe que eu gostei bastante foi também a ligação, né? Assim, eu sabia que a ligação do Senna com a família dele era muito grande, era muito forte a relação, só que eu não sabia que era tanta, né? E acho que foi muito bem retratada. Você via, assim, o quanto o Senna era muito próximo da família dele, o quanto o Senna também era, às vezes, inseguro também, né? E a base da segurança dele era a sua família. É uma coisa que eu acho muito bonita, inclusive, né? Porque muitas vezes a gente enxerga os heróis, os ídolos da gente, as pessoas que a gente admira, a gente só vê ali nas câmeras, mas a gente não vê as pessoas que estão por baixo também, né? Mas ao mesmo tempo também que eu elogio muito a família do Senna nessa situação, eu critico também porque acho que, para mim, na minha visão, claro, né, pode ser que não, mas eu acho que tem muito dedo da família Senna de ocultar a exemplo que eu já disse e a Dani Galisteu, né? E acho que a rivalidade Senna-Prost é muito bem retratada. É muito bem retratada, muito mesmo. Eu gostei bastante, né? Eu acho assim que a rivalidade Senna-Prost foi muito bem retratada ali, tanto pela atuação tanto do cara desse cara que fez o Senna, como do cara que fez o Alain Prost, né? Eu acho assim que, cara, eu sinceramente, cara, assim, vocês me perdoam de eu dar um feedback muito ruim e tudo, eu sei, talvez o meu feedback que eu esteja dando aqui a vocês aqui seja muito ruim, mas, cara, nossa, eu assim, tô em estado, assim, de choque, porque por esses detalhes que eu falei no vídeo, assim, sabe? E eu não tô falando tudo na ordem não, sabe? E é engraçado uma coisa que essa série me fez gostar muito, que fez eu ficar, assim, cada vez mais intrigado, assim, quer dizer, mais ligado à série, é que parece que a gente tenta ter um ar de esperança, assim, de, cara, não, sabe? Do quanto você vê que aquela maldita corrida do Grande Prêmio do San Marino não era para acontecer, o quanto ele estava inseguro, o quanto o Senna estava inseguro quanto a essa corrida, né? E acho que a série se aprofundou muito bem nisso, cara, muito bem, perfeitamente nisso, assim, sabe? Nossa, é sensacional, sabe? Mas eu acho que, e outro detalhe, assim, que eu não curti muito, é porque eles ocultam 92 do Senna, né? Eles ocultam muitos momentos assim do Senna também que eu acho assim que, não sei se era para caber em 6 episódios, não sei, mas eu acho assim que eles ocultam muitas coisas também, outras, além dos personagens que eu falei, eles ocultam também muitos momentos muito importantes da vida do Senna. Bom, o que seria no caso? Para mim seria o ano de 92 do Senna. O 92 do Senna, senhores, para quem talvez não acompanhe Fórmula 1, é um ano em que o Senna guiou mais de forma assim, não é que ele guiou foda-se, né? Mas o Senna me parecia muito desmotivado em 1992, né? Porque ele inclusive não tem nem a menção das Williams de outro planeta, né? Que foi inclusive esse termo, essa frase, foi o Senna em que fala, né, na vida real, né? Ele cita, ele menciona isso várias vezes assim na vida real e não foi mencionado em nenhum momento do quanto da vontade dele de ir para as Williams e tudo, até que foi mencionado, mas não mostrou fisicamente ele vendo as Williams dominarem naquela época, né? E também do questionamento do Senna se iria mesmo ou não competir de 92 para 93, tá?
Fala muito pouco também de 93 como um todo, que é a melhor temporada individualmente que eu acho do Senna. A temporada espetacular do Senna em 93. Relata muito pouco, tá? Sabe, pessoal, assim, muitas coisinhas assim que eu sei do Senna, né? E que foram muito ocultadas. Mas eu acho que pelos detalhes, assim, talvez eles queriam muito passar aquelas imagens assim de talvez uma fase do Senna que pouca gente talvez conhecia, né? Que era o início dele na Fórmula Ford, né? Da rivalidade dele com o próprio companheiro de equipe, né? Das rixas que ele tinha com esse companheiro de equipe. Gostei muito, uma das coisas que eu mais gostei também foi com o quanto eles mencionam, porque eu não me esqueci desse cara, porque a minha cola aqui, essa cola horrível que eu tenho aqui, né, que esse maldito notebook aqui, lento pra caralho, que eu tenho que novamente dizer, o Terry, agora o nome do cara aqui, deixa eu ver, cara, se eu consigo achar aqui. Bosta, viu, velho? Mas eu acho que é o Terry. É o Terry. Não, e também detalhe, né? Não, peraí, deixa eu só ver aqui primeiro o nome dele aqui pra depois dar esse feedback. Aí não fala o nome desse porra, oh meu Deus do céu. Enfim, é Terry, é um rival do Senna dos tempos de kart, né? Ele nunca foi para algo acima disso, né? Ele nunca foi para algo além disso, mas ele foi muito ali pro kart, né? Dedicou a vida toda no kart, e o Senna sempre que perguntavam pro Senna quem era o maior rival dele, ele sempre mencionava esse cara. E é interessante assim a amizade que ele tinha com esse cara, né? A amizade e respeito que ele tinha por esse cara, e de sempre fazer questão de falar sobre esse Terry, né? Vocês me desculpam mesmo não saber o nome desse cara aqui agora de cabeça e tudo, mas é porque, né, muita informação na minha cabeça e, né, enfim. Mas então, senhores, pode ter faltado um monte de coisa, assim, pra comentar aqui, mas eu acho que basicamente é isso, assim, sabe? Muita coisa boa, algumas coisas ruins, mas eu acho, assim, que graças a Deus não é aquela série que eu fale pra vocês, assim, não assistam, porque é um arroz e feijão de sempre. Eu acho que é um arroz e feijão mais bem requintados que eu já vi, sabe? Muitas histórias ali que a gente já sabia que existiu, mas assim, mas eu acho assim que contada sob uma perspectiva que faltava para ser ouvida, assim, que faltava ser vista, entende o que eu quero dizer? Então é isso aí, senhores. Se eu recomendo, muito. Eu recomendo que vocês assistam, de verdade mesmo, sabe? Você que presenciou essa era, a era Senna. Você que não presenciou essa era Senna, que igual eu não presenciei, porque eu nasci 12 dias depois que ele infelizmente nos deixou. Então, logicamente, eu não pude ver o Senna correr. Mas, cara, é sensacional tudo essa série, tudo. Eu acho que essa série não é nem pelo que ela coloca que é ruim, entendeu? Eu acho que, pra mim, os vacilos estão muito mais por conta do que eles deixaram de colocar, do que o que está na série, entende? Porque tudo que está na série é muito bem feito, na minha humilde opinião, sabe? E para eu estar em choque desse jeito, ainda mais, sabe? É porque eu falo para você assim que para mim foi um choque, assim, é um choque positivo, tá? Não é um choque no sentido negativo da coisa que eu quero dizer, tá? É isso aí, pessoal. É isso aí o meu feedback que eu tenho a dar a vocês sobre essa série, tá? Ou logicamente teve spoilers, né? Mas é isso aí, tá? Sensacional, cara. Sensacional. E, cara, é incrível como que tem coisas assim que foram, que toda a vida a gente nem sabia, né? E a gente viu nessa série, né? Incrível. Enfim. É isso aí, pessoal. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, sabe? Tô meio aéreo ainda assim, sabe? Não sei explicar a sensação que é, mas enfim. É isso aí. Mas, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos. E falou, pessoal. É nóis.